Então, pois isso já são cerca de... nós começámos, portanto, o outro, ainda não tinha esse nome quando nós nos começámos a reunir, era eu, o João Leão, que era de cinema, a Patrícia Moreira e a Sofia Fialho, todos da Escola Superior de Teatro e Cinema, e nós começámos, portanto, com tertúlias em que líamos alguns autores que nos interessavam, sobretudo na área da antropologia, das ciências sociais, enfim. E tivemos cerca de um ano só a ler e a discutir coisas que nos interessavam, portanto, assim, uma vez por semana, 2 vezes por mês, ou seja, num ritmo muito lento, digamos, e uma coisa que era boa por isso mesmo, porque, enfim, não havia aquela pressão de tu teres de criar alguma coisa. Havia uma ideia, que entretanto foi abandonada, que era uma ideia de criar um espetáculo sobre a história do mundo, ou uma coisa qualquer, ou seja, assim enfim, pegávamos em alguns momentos da história da humanidade e fazíamos espetáculo acerca disso. Entretanto, essa ideia foi abandonada e começámos a criar antes uma constelação de assuntos ou de palavras que nos interessavam e que acabámos por agregar todas, portanto, num ramo maior que chamámos de distância, ou seja, dentro do conceito de distância. E isso deu origem ao primeiro espetáculo, que se chamava As Árvores Deixam Morrer os Ramos Mais Bonitos. Isto porque veio também o seu input foi numa viagem aos Açores, em que, através da observação das árvores da floresta dos Açores e em como os ramos estavam mortos, portanto, os ramos estavam à sombra, estavam mortos e secos e só tinham mesmo copa verde, portanto, na parte mais alta. E então a ideia do nome do espetáculo veio daí e o espetáculo era, no fundo, essa constelação de coisas que deu origem depois a um texto sobre uma imigrante, que foi também bastante inspirado na minha mãe, porque foi eu que escrevi, no caso. E então esse objeto colecionava várias coisas que nós fomos andando a falar que fomos falando ao longo desses 2 anos, cerca de 2 anos de pesquisa. Antes do espetáculo, desculpa, se calhar um bocadinho vago, mas antes do espetáculo, portanto, ainda lançámos o nosso website, que ainda está ativo e que nós normalmente utilizamos como cartão de visita, porque tem lá não só as criações, como alguns textos que fomos escrevendo, tem ilustrações, e até tem materiais, portanto, de outros autores, textos e vídeos que nós achamos interessantes. Pronto, essa talvez tenha sido a nossa primeira criação, o próprio website. Depois houve este espetáculo que nós estreámos nos Açores e depois no Tandimage, aqui em Lisboa, no Teatro Itália. E, entretanto, portanto, veio a pandemia, ou seja, nós estreámos este espetáculo no Itália em novembro, cerca de, salvo erro, 3 meses a seguir, portanto, aí por volta de fevereiro, entrou a pandemia e, portanto, fechou tudo. E foi muito por volta dessa altura que eu comecei a pensar em lançar-me, portanto, a várias linhas de apoio com este projeto que estamos a fazer aqui, que é o Arena, e, portanto, foi uma altura muito prolífica nesse sentido de obtenção de financiamento, etc. Portanto, foi bom estar em casa e quase ver-me obrigado a fazer trabalho de computador para fazer essas candidaturas. E pronto, e isso leva-me, ou seja, fazendo um resumo muito condensado do que é que foram estes 3 anos, estou a dizer muito pouco daquilo que verdadeiramente interessa, estou só a apresentar o esqueleto histórico da coisa e resumindo os acontecimentos. Leva-nos aonde estamos aqui, portanto, esta garagem. Decidimos que, portanto, eu decidi que tínhamos financiamento para termos esta oportunidade de estar num espaço que é nosso, que nós tratamos e cuidamos como se fosse nosso, apesar de ser alugado, para fazer aqui um espetáculo, portanto, aproveitando a sua arquitetura e habitando e fazendo com que o espetáculo, na sua ideia original, fosse ao encontro também deste espaço. Portanto, é quase como se fosse outro vetor dramatúrgico, o próprio espaço. O primeiro espetáculo nós apresentámos, portanto, em 2 espaços que não podem provavelmente ser considerados convencionais, portanto, não é nem um palco à italiana, nem é propriamente, apesar de chamar uma black box, nós usámos-lo como uma black box ao comprido, portanto, usámos a profundidade toda da sala e a fachada do pátio exterior do arquipélago. Portanto, interessou-nos desde sempre pensar o espaço em diálogo com os espetáculos. Eu acho que, respondendo à tua pergunta, encontrei este espaço, portanto, liguei as notificações do OLX, porque estava à procura, mesmo sem saber ainda se tinha financiamento para o alugar,
tive essa pesquisa aberta e ia recebendo notificações à medida que novas entradas iam surgindo. E é um misto, lá está, dessas duas coisas que tu disseste. Portanto, não só eu não tinha uma ideia de espaço para este espetáculo fechado, porque os espetáculos até saírem no papel são apenas teóricos, depois é que começam a ficar mais concretos. Mas também não encontrava nenhum espaço em Lisboa que me inspirasse para fazer o espetáculo. Pronto. Isso, aliado, e isto talvez tenha sido o maior impulsionador, ao facto de ser uma altura de abertura de pandemia, portanto, em que os teatros começam a abrir e há muitos projetos apoiados de repente, ou seja, que é bom. Em último caso, temos o Garanticultura que apoiou, ia apoiar 300 projetos, acabou por apoiar 1000 e tal, não tinha as contas ao certo. Temos a DG Artes que ia apoiar, 60, acabou por apoiar 320, uma coisa assim. Portanto, houve muitos projetos, e muitos deles em Lisboa, obviamente, que acabaram por ser financiados e, portanto, viabilizados. E isso, portanto, eu previ que isso... Enfim, não é preciso, acho eu, ter grandes dotes divinatórios para perceber que ia haver um problema em termos de espaço para depois apresentar estas criações. Portanto, não só já existia antes esse problema, como agora ainda mais, porque eles ainda por cima obrigam-te quase a fazer isto no limite. Durante a cultura, então, acho que há 9 meses, a DG Artes está a ser mais flexível em relação ao próximo ano, mas pronto. E isso já era uma coisa que também me preocupava, e eu acho que preocupa a nossa geração, que é não só não temos uma casa, e eu acho que é, de certa maneira, natural que assim seja, não é? Ou seja, as pessoas estão a começar e ainda não têm, provavelmente, financiamento para poderem ter o seu espaço próprio. E as companhias mais jovens são quase que impelidas a ir pedir a outras companhias mais velhas que conhecem, a atirar-se e enviar e-mails para as estruturas de teatro municipais da cidade ou outros teatros noutras cidades, e, portanto, dependendo sempre de uma palavra, enfim, de um programador, e a gente já sabe muitas vezes como é que esses programadores funcionam, não respondem a e-mails, às vezes respondem e dizem francamente que não podem, enfim. Portanto, muito derivado a esse cansaço e muito por saber que, mesmo tendo um espaço para apresentar o espetáculo, esse espaço muitas vezes só chega 2 dias antes da apresentação ou 3 para as montagens. Portanto, onde é que tu ensaias? Os espaços de ensaios também estão lotados, portanto, temos a Olga Roriz, temos o Palco Cultural das Gaivotas, temos outras opções, claro, não são só estas, mas em quase todos os espaços tu não encontras uma verdadeira liberdade de trabalho, e quando digo isto, digo mesmo a nível de tu poderes fazer os teus horários, tu poderes ocupar aquele espaço e deixar a cenografia no sítio, ou teres a cenógrafa a trabalhar contigo no lugar, para depois voltares a pegar no dia seguinte, na hora que te mais convier. Isso não acontece. Portanto, tu, por exemplo, tomando o exemplo do Polo das Gaivotas ou na Olga Roriz, tu tens aquele espaço num determinado horário, e é natural que assim seja, porque eles têm de o gerir com outras companhias, obviamente, mas tens aquele espaço naquele horário, e depois, portanto, se quiseres ter uma cenografia, por exemplo, nas Gaivotas, ela tem de caber no cacifo, ou vais pôr aquilo em tua casa, e não é prático estás a ensaiar com cenografia se estiveres a fazer esta gigajoga. E isso também limita a própria potencialidade artística desses materiais. Portanto, é como se tu dissesses a um cenógrafo, até podes ter dinheiro para trabalhar, até podes construir teoricamente toda uma divisão, portanto, uma sala completa com paredes, não sei o quê, mas se calhar isso só vai poder existir quando estivermos no espaço da apresentação, porque até lá não vamos ter sítio para opor ou ensaiar com. Portanto, isso também é ou seja, não estamos a falar só de um constrangimento logístico, estamos mesmo a falar de um constrangimento artístico. A ausência de espaços também proporciona esse constrangimento. E pronto, todo este conjunto de fatores, mais o facto de estarmos numa situação excepcional, num ano excepcional, em que, curiosamente, veio mais financiamento para alguns projetos do que eles próprios esperavam, que eu acho que é uma coisa que não se repetirá tão cedo. Portanto, decidimos aproveitar essa oportunidade que veio com um apoio tardio para alugar este lugar. E pronto, a partir daí o próprio lugar, lá está, entrou na dramaturgia do espetáculo, e o espetáculo quase que se adaptou e agora vive muito deste espaço. Portanto, se o quisermos depois adaptar a um sítio ou outro sítio, será difícil. Possível, mas difícil.
Nós, ou seja, já no nosso pequeno percurso já lidámos com programadores e foi sempre ou seja, foi uma boa experiência, no sentido em que quisemos alguns, por exemplo, no Tandimage, foi com a Mariana Brandão, a Mariana encontrou-nos o espaço e foi ela que tratou de conseguir o espaço, portanto, eu acho que tem mais a ver, ou seja, não é que eu, ou seja, tenho pouco interesse em ir para um espaço pela projeção que ele tem, por exemplo, não me passa pela cabeça desenhar um projeto que eu acho que não cabe na Sala de Estudo Nacional, porque a Sala de Estudo Nacional tem as suas características, assim como a Garrett, mas não me passa pela cabeça querer pô-lo lá, a não ser que, pronto, haja um convite, isso é diferente, não é? Mas eu não vou fazer força para ir para lá por ser o Teatro Nacional e isso ter a partir de uma projeção particular. Prefiro pensar primeiro em qual é que é o espaço que é interessante, e ao ver esta garagem, fui ver outras garagens, ao ver esta, portanto ela tinha uma arquitetura que era inspiradora, ainda não sabia muito bem o que fazer com ela, não é nem a Ângela, portanto a cenógrafa, mas é um espaço que puxa por ti, que tu, enfim, é isto que eu procuro na altura de, portanto, pensar o lugar onde as coisas são feitas, onde os espetáculos são feitos. Em relação a, portanto, isso para responder à pergunta de um espaço diferente como este ou um espaço normal de programação e falar com os programadores e etc. Há salas muito interessantes enfim, do ponto de vista mais convencional no nosso país, portanto, isso existem. Mas, claro, eu tenho refletido e tenho pensado que depois deste percurso, nestes teatros onde já apresentámos, neste teatro que estamos a construir, se torna cada vez mais difícil para mim imaginar fazer espetáculos numa sala, não sei, se calhar mesmo numa sala convencional, porque há um lado de desafio que me atrai muito nisto, um lado de desafio de, lá está, de pegares em ferramentas que não conheces, limpares com uma máquina de alta pressão as paredes do sítio, porque ele tem de estar respirável e saudável e não sei o quê, aproveitares a arquitetura que é peculiar. Pronto, mas essa especificidade depois deste tipo de espaços também me leva depois à segunda parte da tua pergunta, que é se eu me via a gerir um espaço. Por exemplo, essa oportunidade até surgiu, por exemplo, a possibilidade de mandar uma proposta à Câmara ou à Junta de Freguesia para financiarem a renda e nós podemos estar aqui com outras companhias emergentes, porque eu sinto que existe falta de um espaço gerido por companhias mais jovens, mas por calendários de quando é que chegam as respostas, enfim, não era praticável, porque íamos basicamente estar aqui a enterrar dinheiro durante se calhar 8 meses sem saber qual é que seria a resposta final. E também não tenho tempo e é mesmo muito trabalhoso fazer a gestão de um espaço e toda a logística de quem é que vamos receber. Portanto, se quisesse fazer disto um sítio de programação ou de ensaios, isso também seria bastante trabalhoso. Portanto, eu acho que por um lado não me atrai por isso, pelo trabalho que representa e para a fase em que estou, não me interessa muito. Já sinto que faço muita produção para aquilo em que eu gostava mesmo de me focar, que é na criação. Já sinto que a minha vida está muito concentrada em produção também, além da criação. E assumir, lá está, essa responsabilidade de gerir um espaço ainda ia empurrar mais para esse caminho da produção, que eu acho que não é compatível com o caminho da criação. Enfim, não é compatível, temos de saber pôr as coisas no lugar e fechar a produção quando queremos. Pronto. E eu acho que é isso, ou seja, também, o espaço também é demasiado específico para que eu possa fazer, por exemplo, aqui vários espetáculos. Por isso é que as salas de teatro normalmente são versáteis, ou são pintadas caiadas de preto ou de branco, porque isso oferece uma certa versatilidade. Tu poderes brincar com a estrutura e pôr ali as cenografias que tu quiseres. Isto imediatamente já te oferece metade da cenografia, portanto, ao olhar. E, portanto, tu estás aqui e não consegues fugir ao facto de isto ter 2 andares, tem aqui esta claraboia, tem aquelas janelas, tem estas paredes que podes pintar, mas, enfim, a estrutura vai estar sempre cá. E por isso é que eu acho que é uma oportunidade para tu fazeres um espetáculo e, se calhar, uma continuação desse espetáculo, mas acho difícil, enquanto proposta, de fazeres aqui muitos espetáculos, independentemente de qual seja. Fazer produção consome-te muito. Fazer produção quando
não tens um espaço convencional que já te oferece metade da infraestrutura, então, ou seja, é muito mais fácil, naturalmente. Tu aqui estás a fazer a produção de construir um teatro e tudo aquilo que ele necessita, sendo que, obviamente, com um teatro não convencional, um espaço não convencional, um recinto improvisado, não precisa das mesmas coisas que precisa um espaço em permanência, pronto, mas ainda precisa de muita coisa. E há, por exemplo, a gestão com a vizinhança, enviámos uma carta a todos os vizinhos, a dizer que íamos estar aqui, deixámos o nosso contacto caso fizéssemos muito ruído, temos um vizinho com quem já tivemos altercações menos simpáticas, mas depois outra vez simpáticas, pronto. Enfim, por um lado estamos a comprar a liberdade, mas uma das coisas que nos fomos apercebendo ao estar numa garagem num prédio residencial foi que a nossa liberdade tem um limite que as pessoas são capazes de suportar, e não temos feito praticamente ruído nenhum, mas isto parece um megafone. O eco aqui, a forma como isto está no centro de todos os prédios, portanto projeta, sei lá, cai uma cadeira às 2 da manhã aqui, é como se tivesse explodido uma granada aqui dentro do sítio, é mesmo muito... Pronto, então houve uma altura, quando a coisa estava mais tensa com os vizinhos, em que nós aqui chegávamos às 11 da noite, a partir das 11 da noite, sagrado, começámos a falar assim. Tínhamos de falar muito baixinho. Agora já não é assim, já podemos falar aqui na boa, porque percebemos que o problema era mesmo as colunas quando estavam ligadas, o subwoofer, portanto, transmitia-se por todas as paredes e pronto, isso obviamente é incomodativo. Eu acho que já divaguei imenso em relação à tua pergunta, preciso que me relembres. Pronto, ou seja, se está a ir bem ou mal, eu acho que isso nunca será uma coisa discutível. Ela nem sequer está a ir num só sentido, portanto, isso é uma das coisas mais bonitas, é que, claro, há troncos comuns em que várias companhias se situam, mas tu tens sempre outliers e pessoas que querem trabalhar mais isto, outras mais aquilo. Há certos padrões que eu, pelo menos, noto, não sei se são positivos, se são negativos. Eu acho que há alguns que podem ser perigosos, num certo sentido, ou seja, este espetáculo dou por mim a pensar se preciso de ter um assunto, se preciso de ter um tema, uma urgência, porque de certa maneira é a questão que se coloca, a pertinência de um espetáculo no momento em que ele é feito. Eu acho que a pertinência, ou seja, não sei se alguma vez fui ver um espetáculo e que me tenha questionado sobre a sua pertinência. Gente, quanto muito tu vais ver um espetáculo e dizes isto é muito pertinente para os dias que correm, mas não me lembro de ver um espetáculo e dizer isto é impertinente, isto não é pertinente. Portanto, eu acho que a pertinência está muitas vezes muito associada a uma questão política, e eu acho que aí começamos a entrar numa zona perigosa, quando a política começa a entrar nos jogos de programação, quando espetáculos que, na sua candidatura, portanto, na forma como estão desenhados enquanto candidatura, o espetáculo que estou a fazer aqui, por exemplo, não quero tocar em nenhum desses, portanto, não quero particularmente tocar em nenhum assunto. A única coisa em que tocamos talvez seja a questão da assembleia, portanto, a forma como o teatro é uma assembleia e como é que nós podemos estar a assistir a outra assembleia, portanto, e trabalha muito nesses dois vetores, portanto, é uma personagem que é coletiva, portanto, que é feita de vários atores, e esta personagem anda pelo espaço, encontra-se com outra figura, encontra-se com o público, portanto, e o espetáculo está a desenhar-se nesses 4 vetores: espaço, esta personagem coletiva, esta figura que é uma figura estrangeira, mas se eu puder dizer, género, qual é a pertinência do espetáculo, eu acho que a pertinência é justamente, há uma procura do belo, que eu acho que a arte é sobre isso, há uma procura da beleza, assim como tu olhas para um quadro e o quadro pode ser simplesmente belo, portanto, eu gostava que o espetáculo fosse simplesmente belo. E sinto que isto, claro, é uma reação em relação a uma tendência de espetáculos que, por serem também os espetáculos que estão a ser programados, e nada, atenção, não tenho nada, vou ver espetáculos que estão inseridos numa linha política muito forte, enfim, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, também é preciso existir espaço para espetáculos que não queiram falar sobre nada, que queiram ser experiências, que queiram ser potencialmente erros, porque a arte também vive disso, vive de, enfim, há experiências falhadas,
mas de certa maneira é quase como se ela tivesse sempre, é como se houvesse 90% de produção que é feita numa certa, por movimentos artísticos, 90% da produção é feita aqui, depois há uma parte que começa a esticar, há partes que começam a esticar, há uma parte que morre, que não encontra expressão, mas depois há outra que depois dá origem a um outro possível futuro, portanto começam a desenhar-se possíveis futuros de caminhos do que é que se vai fazer daí para a frente. E eu acho que esses caminhos se encontram justamente por baixo, portanto no subterrâneo das linhas de programação que vão ao encontro daquilo que tem sido feito, pronto. E não estou com isto a dizer que acho que o que estou a fazer aqui é vanguardista, nada disso. Estou a dizer que, claro, como sempre, existem linhas programáticas onde se insere a maior parte dos espetáculos que nós vemos e que neste momento vão muito ao encontro de portanto, movimentos de igualdade, movimentos políticos de igualdade de género, racial, e com toda a legitimidade. E pronto, e de certa maneira eu acho que, assim como esses espetáculos são pertinentes, também existe pertinência em espetáculos que não se propõem a falar sobre nenhum assunto em particular. Seja sobre essas questões de políticas de igualdade, seja o que for, seja sobre os trâmites que a DG Artes define, que são os trâmites ou os objetivos, seja, enfim, acho que tem de existir espaço para as pessoas fazerem aquilo que lhes dá na gana, na verdade. Por exemplo, até agora, os apoios que existem para estruturas emergentes, regra geral, não têm não definem esse tipo de trâmites temáticos. Que eu acho que são super perigosos, tipo que a DG Artes tentar a definir os temas com que a gente tem de abordar, e de facto o que acontece é, não existe uma verdadeira honestidade na abordagem desses temas. Tu não podes ter a verdadeira honestidade na abordagem desses temas quando a DG Artes decide que há um ponto majorativo de avaliação, por exemplo, que eu acho que o último foi a afrodescendência, e tu vias na linha programática espetáculos, claro, em cujo título já estava, portanto, presente a questão da afrodescendência. Nos elencos existia quase que, na construção das equipas, existia essa atenção. Portanto, mas tu pensas, se o artista, ou seja, tu deixas de ser capaz de avaliar a honestidade daquelas decisões, portanto, e até que ponto é que tu te sentes bem também a integrar equipas por saberes que foste um ponto de majoração. Portanto, eu acho isso muito perigoso, a DG Artes definir à partida tema. Eu acho que, enfim, é uma espada de dois gumes. Por um lado é importante porque é quase como se fosse uma coisa que é necessária para criar esses padrões, para fazer com que as pessoas se questionem e comecem a trabalhar sobre outros assuntos, com outras pessoas, abrir um bocadinho os horizontes. Por outro lado, o instrumento através do qual o fazem, eu acho que não é o mais certo. Quanto a ter sido difícil para mim, acho que só vai ser mais no futuro, porque era o que eu te estava a dizer, as companhias emergentes, as linhas de apoio a que podem concorrer, portanto, seja a GDA, a Gulbenkian, para falar das mais conhecidas, não te definem. Eles, aliás, até têm uma coisa que eu acho fixe, que é apoiam a experimentação. Portanto, um dos aspectos da avaliação é o grau, portanto, a experimentação e de que forma é que aquilo pode contribuir para a renovação do tecido artístico nesse sentido. Eu acho isso fixe, porque no fundo o que te pedem é que tu erres, portanto, tenhas a possibilidade de errar. Quando tu começas a entrar já mais na zona da DG Artes e de apoios um bocadinho maiores, a questão temática começa a entrar, e eu com isso ainda não me deparei. Candidatámos ao apoio pontual da DG Artes, não foi uma coisa que fizéssemos caso, os aspectos temáticos, até ficámos bem classificados, mas não conseguimos na altura, e depois obviamente conseguimos, porque toda a gente conseguiu por causa daquela determinação da Ministra do Ministério. Mas eu gostava de nunca desenhar um projeto, nunca ter desenhado um projeto com base naquilo que a DG Artes acha que devem ser os projetos feitos em Portugal, por amor de Deus. É um bocado isto. Olha, eu acho que a única coisa que eu tenho para mim como sólida e já tenho aprendido muito com este projeto por causa disso, tentar sempre fazer as coisas da melhor forma, portanto, isto toda a gente obviamente tenta, mas da melhor forma que sei,
com o maior grau de humanidade possível, portanto, quando é a altura de falar com pessoas para integrarem os projetos, quando é a altura de dizer-lhes que não ficaram numa audição, portanto, haver esse cuidado e esse aspecto humano e questionar muito a forma como estamos habituados a trabalhar. Se há alguma coisa que alugar uma garagem permite, é justamente isso. É tu não dares como adquirido a forma como trabalhas, portanto, em todos os aspectos. E isso é uma coisa que eu acho muito válida. E acho que existe, portanto, a pergunta é pessoal, e se existe alguma vontade da minha parte em inscrever-me de alguma forma, acho que parte muito deste questionamento sobre a forma de fazer as coisas, que eu acho que é a mais certa, que pode não ser a que é mais usual, sempre com uma perspectiva de aquilo que me permite ter a maior liberdade para mim, enquanto criador, e para as pessoas com quem trabalho enquanto artistas, e também a maior possibilidade de fazermos as coisas com dignidade, portanto, a receber, oferecendo as melhores condições de trabalho possíveis, independentemente de estarmos a começar ou não. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é muito discutível, portanto, fazer espetáculos em que convidas primeiro as pessoas e depois é que vais ver quanto dinheiro é que tens para lhes pagar. Isto existe, sobretudo nas companhias emergentes. Eu prefiro antes pensar, portanto, consegui este orçamento e pronto, tenho de adaptar a minha proposta à quantidade de pessoas que posso contratar. Em relação ao panorama, pronto, eu acho que é isso, é a liberdade máxima para conseguir trilhar um percurso que ainda não sei muito bem qual vai ser. Acho que está muito relacionado com este questionamento de formas habituais de fazer as coisas, seja a nível de produção, seja a nível de criação. E, enfim, um desejo que eu tenho é que, de facto, isso possa ser valorizado, de certa maneira, pelas entidades que depois, efetivamente, permitem que as coisas aconteçam. Portanto, acho que existe uma missão também em relação ao público, claro, porque eu acho que uma das coisas que a pandemia e estes financiamentos estão a permitir, de certa maneira, é que espetáculos com orçamentos simpáticos e grandes, que são possibilitados pelo Garantia Cultura, sobretudo, e pela DG Artes. Portanto, estamos a falar de espetáculos que se fazem com orçamentos superiores a 40 mil euros ou 30 mil euros, daí para cima, que sejam feitos no fim de semana. Eu gosto de fazer esta conta, género. Fizeste um espetáculo de 40 mil euros e estás a devolvê-lo ao público durante um fim de semana. Ninguém te vai questionar por isso, mas tu, se fores a dividir, ninguém te vai questionar por isso, porque o espetáculo teve de acontecer e só te deram uma semana para o fazer, e é isso que tu vais dizer à DG Artes, ao GEPAC, ou não sei quantos: olha, não há espaço, portanto nós fizemos isto em 4 dias. Mas vais dividir aqueles 40 mil euros pelas 150 pessoas que foram ver o espetáculo e vais ver o nível de comparticipação por bilhete. Portanto, é como se aquela pessoa tivesse pago 10 euros, mas por trás, basicamente, estas entidades todas deram a essa pessoa 150 ou 200 euros para verem um espetáculo, ou 300, que é um absurdo. Portanto, o nosso objetivo terá de ser sempre reduzir este valor de comparticipação, portanto, possibilitando que mais pessoas venham ver. Portanto, nós vamos estar um mês aqui em cena, potencialmente podem vir 1000 e tal pessoas, não sei se vêm, mas pronto, essa possibilidade existe. E, portanto, estamos a dar a possibilidade de aplicar um dinheiro que nos é entregue em confiança. Isto parece uma coisa muito politicamente correta que eu estou a dizer, mas, enfim, é uma coisa em que eu acredito, que é: as coisas efetivamente são feitas para alguém, portanto, e este dinheiro é-te dado por pessoas que estão ali na rua. Portanto, é como se ganhas 30 mil euros da DG Artes, é como se um estádio de futebol, cada pessoa que fosse lá por 1 euro, para tu. Claro que isto é entender a coisa de uma forma muito simplista, mas eu acho que se perde, portanto, e agora com a ausência de espaços e com a ausência de oportunidades de programação, se perde um pouco esta lógica de, eu acho chocante aquilo que está a acontecer, portanto, chocante no sentido de orçamentos astronómicos para serem apresentados para 200 pessoas. Eu acho isso chocante. E acho mesmo que, se viesse a público a coisa, ou seja, que se isso fosse tornado público ou que se tivesse expressão mediática, enfim, a confiança no nosso setor por parte da opinião pública já é o que é, eu acho. Quando nós falamos com pessoas que não fazem parte do nosso setor, e é só por isso também que nós não conseguimos reivindicar 1% para a cultura, porque uma vez falei com a Mariana
Havia um e-mail a todos os deputados da Assembleia da República por causa daquela polémica há uns anos, porque o TEC não tinha recebido apoio e como o TEC, várias companhias já estabelecidas não tinham recebido apoio da DG Artes, eu na altura mandei um e-mail a todos os deputados da Assembleia da República, fui lá aos e-mails e mandei. E a Mariana Mortágua respondeu-me, e eu gostei da resposta dela, achei hiper válida, e ela dizia assim: olha, Silvio, enquanto o vosso setor não se mobilizar e conseguir mobilizar uma parte da opinião pública, não há nada que nós possamos fazer aqui. E pronto, isso é muito verdade. E nós conseguimos mobilizar a opinião pública também, de certa maneira, demonstrando que o que nós estamos a fazer é para elas, através destes pequenos gestos. Não tens espaço para fazer mais do que 2 dias. Arranja um espaço em que fazes, se calhar, um bocadinho mais de tempo. Ou vai para um espaço que não é o teu ideal. Vê que orçamento é que tens para encontrar soluções nesse aspecto. É isso.